Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo. Neste episódio do Foco de Pestilência, Flávio Watson, pé com acento circunflexo Lamarão, Senhor Faliciano e Pedro Pietrolongo, continua o papo do episódio anterior sobre as traquitanas mágicas. O podcast Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Falamos então rapidinho, rápida recapitulação do episódio aqui. A gente falou primeiro sobre o moto mágico, que é a máscara mágica do magista, né? A apresentação, o direcionamento da vontade do magista na obra que ele vai realizar. Nós falamos sobre as 4 armas mágicas tradicionais que são utilizadas nas operações. Falamos delas do ponto de vista, inclusive, não apenas material, na verdade muito pouco do ponto de vista material, a gente falou muito mais do ponto de vista iniciático dessas armas. E agora vamos falar de um material estritamente físico e de importância cabal. Já falamos rapidamente sobre o Diário Mágico no primeiro programa. Tivemos uma pessoa que particularmente mandou mensagem dizendo para desenvolver mais o assunto do Diário Mágico, pedindo até para um programa exclusivo sobre o Diário Mágico. A gente discutiu se valia ou não fazer um programa só sobre o Diário. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Diário Mágico e de repente se a gente achar um dia que alguém fale não, preciso falar mais, a gente fala mais depois. Tem livros e, enfim, debates sem fim sobre essa parada aí. Quem quer falando... Eu gostaria de começar... Eu ia chamar o Feliciano, mas tá, vai. Mas tudo bem, não, eu só botei uma frase sobre Diário Mágico aqui. Por favor, encarecidamente, arrume um bom e eficaz modo pessoal de registro dos acontecimentos. Não chamo nem de diário. Anotem em qualquer lugar. O que a gente pode combinar aqui facilmente, eu acho, a menor controvérsia é: primeira diretriz, anote. Segunda diretriz é anote num caderno legal. A primeira é anote. Note e anote. Tinha aquele programa de receitas, né? Começa a chover. Ai, que horror, não. Aí você fala assim, meu Deus, já acabou o note a note. Quando você tá carente. Tá carente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí faz um bolinho de chuva, né? Senta em volta da mesa e começa a falar mal da vida dos parentes. Dos outros. Tinha, bem legal, É interessante também diário culinário. Anotar que o outro programa que a gente estava falando sobre a perda do diário e perda de pedaços do diário é a lógica do backup. Quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Rapaz, o pessoal fala muito isso lá no trabalho. Então, é o lema da empresa, né? Eu aprendi que assim, eu tenho o meu diário no computador e de tempos em tempos eu mando pra mim mesmo um e-mail no Gmail, falo assim, diário de tal dia, do mês tal. E aí, caso aconteça alguma merda, tá lá no Gmail um extrato do meu diário. Pode não estar totalmente atualizado, mas o único problema disso é que para pessoas old school como eu, que ainda fazem diário à mão... Porra, 100%. Você não viu? Outro dia eu botei uma foto pra galera ver aí. Comprei um maço de... aquele porrolhão de folha A4. Meu diário é aquilo ali. Meu diário é à mão ainda, até hoje. Por causa do que a gente conversou, recapitulando um pouquinho do que aconteceu no primeiro programa, do que eu falei, já tive experiência de perder diários digitais, de perder senha, não conseguir mais acessar o arquivo, de perder gravação, enfim. Então, por causa de outras limitações que pra mim se tornaram presentes no modelo digital, eu preferi continuar fazendo à mão, no caderninho sem pauta. E aí eu tô fudido, porque aí se eu pegar fogo, eu perdi tudo. Mas eu devia digitalizar tudo, Tirar foto, a gente resolve, eu tenho um scanner, vamos resolver. Eu tenho um scanner também, mas porra, meu scanner é também de negativo.
pergunta se eu digitalizei as fotos da viagem que eu fiz em 2013. Até hoje eu não digitalizei. Bom, nós ficamos felizes que você fez o convite do seu casamento, né? Mas enfim, assim, eu vou te contrariar, porque você falou, esse assunto é muito material. Esse assunto também não é muito material. A gente vai dissolver ele rapidamente. Vamos lá. Eu acho que o diário, ele tem a função científica, que é o registro material do acontecimento passado. Mas ele também tem a função terapêutica. A mesma função que o terapeuta na psicanálise contemporânea tem. É preciso ser sincero com o diário. E a minha experiência foi de que certas paradas que acontecem comigo, eu demorei anos a ter a coragem de botar no papel. A experiência de escrever certas coisas pela primeira vez no papel foi catártica. E eu acho que é interessante também, de qualquer forma, foi algo que eu passei recentemente, você escrever pra você mesmo e com uma ideia de talvez você possa passar isso à frente um dia, ter algum tipo de herança ou mostrar pra algum instrutor, etc. Porque uma agonia que eu tive foi de falar assim, ok, mas então eu quero seguir essa ordem aqui, então esse diário vai ser lido por tais e tais pessoas. Mas na verdade não importa, tem que ser um registro pra mim. Sim. E com herança. A minha maior observação a respeito de diário, que eu acho que algumas pessoas, pra mim, perdem esse foco, o principal leitor do diário é o próprio escritor do diário. O diário, para quem está em uma determinada ordem, ou, enfim, sociedade X, que exige produção de diário para leitura e avaliação. Muito bom. Você escreve diário e o seu instrutor, enfim, o seu superior, vai ler o seu diário. Mas o seu diário, ele foi escrito para você. Para mim, a principal função do diário... O Pedro tem o Peu tem uma leitura de diário para a posteridade, né? De reunião dos diários no futuro para que eles sirvam como substância material para uma pesquisa, etc, etc. Ok, isso é muito bonito, isso é muito legal, pode ser que isso funcione um dia, mas e tal... Imediatamente, assim, no ponto de vista mais prático... O principal leitor do diário é o próprio confeccionador do diário, é o próprio escritor do diário. A melhor ferramenta de feedback que eu já tive até hoje foi dos meus próprios diários escritos. Mas eu acho que você tem total razão, porque, assim, a sua perspectiva aqui nesse comentário é mágica. O diário, enquanto instrumento de magia, ele é para ser lido pelo mago que o escreveu. O outro papo da posteridade, ele pertence à produção de ciência. Né? Quando a gente fala sobre produção de ciência, o diário ele é para o outro. Mas como arma mágica, certamente ele é para você. Concordo com você 100%. E uma outra dica que eu queria dar, que para mim, pelo menos, foi muito rica, é a leitura do João São João, porque... eu sempre me senti muito perdido, assim, o que eu vou anotar? Ok, isso aqui eu sei que eu tenho que anotar, porque pra mim foi importante anotar. Mas e aí, o que eu comi no dia? Ou como é que tava o clima no dia? E aí, lendo o João São João, eu vi que, assim, tem momentos que foda-se, isso não faz a menor diferença. E tem momentos que, quando eu achar relevante, eu vou mencionar, eu tive esse resultado e, além disso, eu comi tal parada no dia. Mas, como no João São João é uma coisa específica de uma operação, e ele tá produzindo uma ciência que ele tem que levar em conta essas variáveis, nesse caso é justo. Mas não é uma regra que você tem que seguir, de você tem que anotar isso pro diário. Eu acho que isso serve uma dica para quem é muito iniciante e não tem a menor noção do que anotar. Mas pra quem já tem alguma experiência, deixar seguir mais o fluxo de, anota o que você acha que é relevante para aquele registro. O diário, ele tem uma pegadinha que ele é uma pegadinha deliciosa para aquele seu espírito preguiçoso que todos nós trazemos dentro do nosso coração. Se você se investe de uma obrigação de fazer um registro extremamente detalhado, fudeu. Você vai perder mais tempo registrando o diário do que fazendo a operação. Isso é uma inversão de valores absoluta, né? É como uma pessoa que tá preocupada em parecer
para a posteridade. Exatamente. Né? É um puta problema quando a gente tem os alunos, né? Os alunos, como os alunos são avaliados, especialmente quem tá longe, não tá perto da gente, né? Como eles são avaliados pelo diário, o risco de embelezar o diário é absoluto. Absurdo. Então, assim, essa vontade de descrever todas as variáveis e colocar o diário no seu mais absoluto, a sua absoluta completude, ela é muito bonita na teoria, mas na prática ela torna inviável a prática do diário. Então, claro que assim, o iniciante, ele não vai ter a menor noção, como muitas vezes o experiente também não tem, mas o iniciante, obviamente, é muito mais comum cair nesse erro, de discernir o que é o importante ou não de colocar no diário. Então, assim, a dica que eu dou pra quem tá ouvindo aí, tá fazendo diário, tá com alguma dificuldade de fazer diário e tal, primeiramente, se é uma coisa que você tá começando a fazer agora, é cortar, a princípio, aquilo que te dificulta na produção do diário. Se pra você um relato muito detalhado tá dificultando, corta o seu relato. Naturalmente, talvez nas primeiras experiências isso não seja tão claro, mas naturalmente você vai aprender a encontrar aquilo que é essencial ao seu relato. Ocasionalmente, uma coisa absolutamente irrelevante pode aparecer no seu diário como uma coisa relevante. Como é no caso do Crowley, que lá no São João diz que ele comeu de café da manhã, que saiu, e aí viu lá o cara fazendo não sei o que, resolve fazer igual, e aí parará. Isso pode vir a acontecer de acordo com o seu momento. E aí isso pode onerar mais ou menos a sua produção do diário. Mas na produção continuada de um diário, desonere-se. Atenha-se à experiência, ao resultado e às variáveis do momento. Porque a gente vê a literatura clássica dizer que é muito importante anotar o clima, o seu sentimento, se você estava doente. Maluco, isso vai gerar uma ficha de preenchimento diário que vai ficar, primeiro, artificial. Em segundo, você vai perder um tempo danado fazendo aquilo ali e vai perder o essencial do diário, que é o seu sentimento em relação o seu sentimento não no sentido abstrato, mas assim, a sua percepção daquela operação que foi realizada, enfim, do dia que tá correndo. Isso que você mencionou da ficha é algo que eu percebi concretamente, que eu percebi que eu tava assim, porque aconteceu isso, tive esse resultado assim, foi esperado, não foi esperado, além disso eu comi tal parada e eu fiz tal coisa hoje. E assim, eu tô completando uma ficha, porque pra mim não teve a menor relevância. Já fiz muito diário, ficha. O que aconteceu. O importante foi a experiência. A gente também tem que aceitar o seguinte, né? Quando você tá fazendo um processo longo, o processo do Probationite, por exemplo, que é longo pra caralho, ele atravessa um tempo intermediário que cara, é todo dia um saco, todo dia a mesma merda, e é isso mesmo. E aí você vai anotar o quê? Você vai anotar isso mesmo. Hoje é a mesma merda que ontem. Quantidade é importante, e é importante a pessoa começar baby steps. Fazendo devagarinho. Isso que o Pietro falou é muito importante. Devagarinho. Primeiro compra o caderno e anda 2 dias, 3 dias com o caderno. Aliás, vamos cara, esse caderno pequeno... Não precisa nada de demais. O caderno pequeno, o caderno de bolso, tá sendo uma parada espetacular. Sim, aí você experimenta. Aconteceu uma coisa assim, tipo, entrou no ônibus, aquela mulher maravilhosa olhou pra você, sorriu, você... Caramba, isso é estranho, isso não acontece todo dia, não. Aí você pega o caderninho, hora tal... Uma mulher diferente riu pra mim no ônibus. Acho que estou com a camisa furada. Tava parada na rua e senti uma vontade esquisita de falar com uma pessoa que tava do meu lado. Uhum. De onde que saiu essa vontade? O que aconteceu? Por que eu senti uma vontade repentina de fazer um negócio que não tem nada a ver com porra nenhuma? Então aí é interessante. Aí o volume disso vai constatar que... Vocês tocaram agora uma coisa muito, muito importante que a gente não falou, que é o conteúdo do diário. Que a gente falou sobre a forma do diário, sobre o que escrever no diário, sobre escrever no diário, mas não falamos sobre o que escrever no diário. A gente falou muito rapidamente sobre operações mágicas e tudo mais, mas o que vocês falaram agora sobre o dia a dia é importantíssimo. Né? Especialmente as intuições, aquelas ideias vagas que aparecem no meio do dia, eventos estranhos que ocorrem, né? De forma, às vezes, que não vai ter menor impacto, mas que às vezes pode vir a ter. E aí eu vou até fazer um psicologismo aqui, de um ponto de vista até junguiano. Nada vai ser puramente por acaso, vai haver alguma sincronicidade em relação aos eventos, e isso pode ser cavado um significado. Eu nunca acredito nessas interpretações de sincronicidade como uma relação de causa, mas como uma relação de leitura. Da mesma forma como a gente faz leituras de técnicas... É um processo de significação. De significação. A gente coloca o significado no evento, não extrai o significado do evento. Quer dizer,
a gente até às vezes tem a ideia de que tá extraindo significado, mas a gente tá colocando significado ali, eu acho. Que alguém tá ouvindo discordando, discorda de mim. Esse é o ponto de vista do mago, né, cara? O mago, ele cria o mundo. Isso. Então, o significado do mundo, eu que dei. Quer dizer, isso é uma proposição, não é a verdade, é a proposição. Sim. É muito interessante isso aí, porque muita gente... e isso é o caminho da loucura, né? Da galera, especialmente que começa a ter algum contato mágico, começa a extrair respostas e símbolos de tudo. Então, eu vi a parada, isso significa isso, etc, etc, etc. Então, aí o cara tá fazendo o juramento do abismo antecipado. Antecipado, né? Não necessariamente. Não, mas se você olhar pro processo, não olhar estanque, se você não olhar estanque, tipo assim, olha lá que maluco. Não, ele não é maluco, ele está malucando no tempo, porque você sabe, a gente, é só lembra do processo nosso. O sujeito, ele começou a estudar Gematria. Aí, o que é um estudante de Gematria? É uma pessoa que vai começar a propositalmente, né, com intencionalidade, aplicar um cálculo simbólico mágico nas coisas que ele tá vendo. No início, será uma bosta. Vai ser uma merda essa porra que ele tá fazendo. Mas e daí? Porque o problema não é o que ele faz no início, o problema é o que vai acontecer no final. Pra você chegar no final, tem que fazer merda mesmo. Vai ser uma merda atrás da outra. Mas isso me lembrou quando eu era criança, quando eu fui alfabetizado, lá na classe de alfabetização. A primeira coisa que você faz quando você é alfabetizado, pelo menos eu fiz, meus primos também tinham mais ou menos a mesma idade, passaram por um processo similar, você começa a ler tudo errado, naturalmente. Mas você começa a ler tudo. Então você tá no carro e passa no outdoor, você e tenta... Eu lembro que a primeira palavra que eu li... na vida. Brother. Eu lembro a primeira palavra que eu li na vida foi patologia. Aí fala que sincronicidade, não sei o quê. Isso aí, a palavra é essa, Flávio. Pra você, a palavra é essa. Patologia. E eu lembro que eu li patologia num livro da minha mãe, que tava na estante e tudo mais e tal, parará, e eu não sabia qual era o som do G com I. Então eu fui lendo P-A-Pá, T-O-Tó, achava que era alguma coisa a ver com pato, naturalmente. Óbvio. Óbvio, eu tinha 5 anos, 6 anos de idade, sei lá. E aí eu perguntei, o que é o som do G com I? Aí minha mãe falou, G. Aí eu falei, patologia. Aí minha mãe falou, caralho, de onde é que você tá tirando isso? Né? E eu acho que o processo é muito similar. Quer dizer, a gente tá aprendendo alguma coisa, a pessoa tá começando a praticar e vai arriscando, e em algum momento você não sabe o que tá fazendo, você não sabe o que é aquela merda, e aí você pergunta pra alguém que sabe, ou arrisca e tenta fazer aquilo certo ou errado, e fazendo. Você começa a ler qualquer coisa, você começa a fazer cálculo de gematria alucinadamente, você começa a interpretar todo e qualquer evento que tá acontecendo na rua como uma coisa, como uma comunicação maluca, e interpretar aquilo ali, e atribuir significado e não extrair significado. Eu acho que o pulo do gato acontece aí, quando você para de atribuir significado àquilo ali, e passa a extrair significado daquilo ali. Ou o contrário. Sim, não, mas essa pois é, enquanto a gente não chegar lá no nível de fazer o juramento do abismo e enxergar o mundo desse jeito, é melhor a gente continuar aqui no nosso mundinho tranquilo, né? Pra não ficar doido. Não, né? Porra, não. Risco de ficar doido cedo. Não, tudo bem, a questão não é também dizer às pessoas o que fazer, né? Que, assim, tudo, assim, pode tudo. Sim, poder pode. Titanic, por exemplo, pode. Né? Você pode se fuder também. Se fuder é permitido. Se você quer se fuder, você pode se fuder. Mas o jogo que eu tô colocando... Quando eu coloquei o jogo do processo pra amenizar a situação do pirado, de certa maneira o que eu tô colocando é... A gente vai se aventurar. Porque é interessante falar sobre isso no contexto do diário. Porque o diário ele é uma proteção nesse processo. A gente vai se aventurar. Eu estou me aventurando. O seguro não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo aqui. Não é seguro fazer isso que a gente tá fazendo. Não é seguro fazer magia. Seguro é ver televisão. Magia é arriscado. Então, a pessoa que começou a fazer magia, ela é não só uma pessoa fazendo uma coisa arriscada, mas fazendo isso de forma incompetente. E ser incompetente é a característica do novato. Não é um atributo moral. Ele é novato, ele é incompetente. Aí a pessoa fala assim, mas se eu sou incompetente, se eu fizer a parada, é arriscado. Então é melhor não fazer. Se você não fizer, nada muda. Você vai continuar novato. E aí? Então a pessoa tem que fazer a merda. Não tanto que ela tem que fazer a merda. Se ela fizer certo de primeira, parabéns. Chega aí, vamos conversar. Mas, porra, quando você vê o novato fazendo merda, assim,
É lógico que é preciso ter cuidado com as crianças, né? Quando as crianças estão na sala, você põe o trequinho na tomada, tampa a tomada pra ela não botar o dedo e tomar um choque. Mas vai fazer merda, vai bater a cabeça na parede. E esse é o curso. É o curso, é o início do curso. Não tem como não ser assim. No sentido literal de curso. De que curso, é caminho, né? Que é um... O curso é a tradução certa pra tal. Eu acredito nisso. For perfume mix meal and honey, and thick leavings of red wine, then oil of abramelin and olive oil, and afterward soften and smooth down with rich, fresh blood. Fala você aí, Pietro, o que você tem a falar sobre as vestes mágicas? A tradição diz que é uma túnica. E aí? Vai variar de tradição para tradição, né? O pessoal da Wicca aí, vestido de céu aí. Só os gardnerianos, né? Não, tudo bem. Não falei qual era, mas o hobby é o cartão de visita, na verdade. Assim como o moto que você tem é o que você é interno, que você está tentando espelhar para dentro, o hobby ele espelha pra fora. Então, quando você... Eu já ouvi teorias de que quando você coloca o hobby, todo homem, toda mulher é uma estrela, com o hobby negro, você, teoricamente, camuflaria, entre aspas, essa luz pra não servir de foco do que você não quer atrair. Eu não compactuo com essa ideia. Eu acho que o hobby é como uma farda de trabalho, somente pra dar uma força no trabalho. Porque nascemos pelados, morreremos e seremos queimados ou comidos pelados. Uma parada que é legal de pensar sobre o hobby, é muito similar ao que eu falei sobre da minha opinião sobre a moeda. Que o hobby, tudo bem, o hobby significa um monte de coisa. Mas vestir o hobby significa coisas também. Quer dizer, você vai começar uma cerimônia lá, você vai fazer um procedimento mágico lá. Aí tá. Aí o que você faz? Você toma um banho e veste o hobby. O ato de limpar o seu corpo e depois vestir o hobby. Aí esse tem um significado legal. Eu acho interessante também que, como o hobby hoje em dia é uma vestimenta muito atípica, as pessoas não andam de hobby por aí. No máximo as mulheres têm a questão do vestido, mas em geral o homem não tem esse convívio com esse tipo de tecido e o apego na pele. Então, como é algo muito diferente, acho que produz um resultado muito produtivo. De você, como arma mágica, eu acho assim, vou usar uma adaga, ok. Aí, não tem uma adaga, vou usar uma faca. Ok, mas se você conseguir uma faca vinda da Céltica e tal, ela tem um poder mais forte. E eu acho, pro magista. É bom esclarecer que esse negócio do poder mais forte não é o poder mágico. É como ele atua. Senão o cara lá iniciante vai ficar preocupado em comprar uma adaga caríssima no antiquário da Inglaterra. Na verdade, é poder mágico. Mas não é o objeto, como a gente falou antes, obviamente, né? Não é o objeto que tem o poder mágico. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Ele só é poderoso porque você precisa daquele gatilho pra poder canalizar a força. Porque a força tá lá. Agora você precisa desse gatilho. E pra mim, pelo menos, a questão do hobby foi isso. Foi uma vestimenta muito atípica e muito nobre, por assim dizer, e que teve um efeito muito poderoso quando eu vesti. E ainda mais pelo contexto da cerimônia, eu senti que teve um resultado muito, muito bom e uma diferença diametral que se eu tivesse de calça e camisa. A cerimônia mágica, ela é uma experiência de fora deste mundo. E a gente pode um dia falar mais sobre a Assunção Forma-Deus aí e tal, que é uma coisa que é uma experiência similar, né? Mas sem entrar no mérito da Assunção Forma-Deus, o fato de vestir o hobby e entrar no ambiente de cerimônia, quanto mais exótico no sentido de sair do comum aquilo for, ou seja, mais fora do seu tradicional aquilo for, potencialmente mais forte aquilo pode ser. Porque você está vivenciando uma experiência mais fora do seu real. Então, sim, eu acredito, embora eu nunca tenha chegado a esse nível de separação da realidade, mas eu acredito que fazer uma cerimônia na sala da sua casa e fazer a sua cerimônia num quarto
que foi construído, decorado, paramentado para apenas esse objetivo, deve ser uma experiência distinta. E eu acredito que isso produza efeitos diferenciados. Agora, isso significa que eu só vou fazer uma operação mágica quando eu tiver um quarto paramentado e um hobby tecido do linho mais virgem e não, entendeu? Ou que isso vai garantir, né? Então eu preciso do quarto, senão não vai funcionar. Exatamente. E se eu tiver o quarto, vai estar tranquilo. Se tiver, é bom. Se tiver, quanto mais, eu acredito, quanto mais elementos um magista tiver para se separar do cotidiano, melhor. Para isso você tem um outro nome, que é o Somoto. Para isso você tem uma outra roupa, que é a sua veste mágica. Para isso você tem outros instrumentos, que são as suas armas mágicas. Para isso você tem um diário que registra essa experiência fora do convencional, porque o convencional você não tá... Hoje em dia a gente não tem esse hábito do diário, né? Isso é uma coisa muito característica do século XIX. Os aristocratas registravam seu cotidiano em diários, né? Depois isso era postumamente vendido, etc, etc. Então a prática do diário, ela nasce como outros elementos do revival mágico do século XIX e do Renascimento até lá, nascem de hábitos da aristocracia. Então o diário, ele nasce desse hábito também, mas ele não é por isso que ele perde seu valor, né? Então, assim, o sair do normal é necessário para você fazer uma coisa que está além do normal. Eu acho que o mais importante que a gente falou é sobre essa questão da mudança de realidade que a veste proporciona. Eu acho que isso é o mais importante. Flávio, você ia falar do Libervesta. O Libervesta é controverso, né? Já que você falou, não ia falar, mas já que você falou, o Libervesta, ele apresenta diversos hobbies paramentados de formas distintas para cada grau na fraternidade Astromagia, Fraternitas AA. Se é um trabalho solitário, como, né, deve ser, trabalho de da AA, é um trabalho solitário, então qual o sentido de uniforme que aqueles diversos paramentos que são adicionados ao hobby... Pois é, né? Assim, é mnemônico? Então botei a faixinha roxa no braço direito, agora... Na minha opinião é mnemônico. Assim, é mnemônico, assim, eu concordo com vocês. Isso aqui é mnemônico no sentido de que todos os elementos da cerimônia, eles têm um caráter mnemônico. Quer dizer, mnemônico no sentido de que eu vou colocar um negócio na minha frente porque eu quero ativar aquilo que vai acontecer, né? Quer dizer, eu quero ativar o processo de significação que aquele símbolo me ocorre. A gente fez a cerimônia de Marte. Oh, no, you didn't! A cerimônia de Marte, o que a gente fez? A gente nos entupimos de 5 isso, 5 aquilo, 25 não sei o que, e outros símbolos que, né, essa é a instrução do Liberó, né, quer dizer, eu tô praticamente reproduzindo o texto que tá lá. A gente vai nos cercar dos símbolos que vão nos fazer pensar em uma coisa que é difícil de nomear, né? Então sim, eu concordo que é mnemônico. No caso pontual do Libervesta e daqueles hobbies, é o estudo daqueles hobbies também, né? Por que raios aquela manga é violeta? E por que raios aquele símbolo tá colocado ali? Faz parte do trabalho, da tarefa daquele determinado grau também entender o que ele tá vestindo. Eu acredito, eu entendo dessa tela. E ainda batendo... E aí quando você entende o que você tá vestindo, aquilo passa a ter significado. Pois é, né? Batendo ainda na mesma tecla que eu já... Assim, o meu tema de hoje, né? Não apenas o hobby ser como ele é, mas o dia em que você muda o seu hobby. Ah, sim. O ato de sendo admitido, autorizado e assim por diante. O ato de modificar seu hobby. É um ponto histórico, um momento histórico na vida daquela pessoa. Então quem olha de fora vê o objeto, mas a pessoa, ela está no processo. É a farda, é o processo da farda. A farda é uma, e aí você adiciona, você adiciona coisas pra mostrar pra quem tá de fora que, olha, eu cheguei nessa condição aqui. É o adicionar. Entendeu? Aí por isso que o cara bate no ombro lá e de fora. Essa é a minha questão pontual com o Libervesta, é o seguinte: você não se apresenta pra ninguém com aquele hobby. Você tá sozinho com aquele hobby. Mas aí você é a imagem da imagem, né, cara? É aí que eu tô querendo chegar. É aí que eu tô querendo chegar. Você não tá se apresentando a princípio, pelo menos, né? Pode é argumentável que você tá se apresentando pros espíritos. É isso. Quer dizer, pros espíritos, ou enfim, pra si mesmo. As coisas que não existem. As coisas que não existem, né? As coisas que existem ou existem de outra forma. For perfume mix meal and honey and thick leavings of red wine, then oil of abramelin and olive oil, and afterward soften and smooth down with rich, fresh blood. Eu acho interessante hoje, depois de toda essa reflexão simbólica da significação dos aparelhos mágicos, a gente já hoje é capaz de falar sobre
a espada como a razão que divide, a taça como o útero que forma e tal. Mas eu acho bacana investir no objeto mágico e não só em comprá-lo ou adquiri-lo, mas consagrá-lo, que é uma atividade mágica, né? O esforço de fazer isso e então a relação de tesouro que você cria com ele. Eu acho que essas coisas que contribuem para obter o efeito que você está sugerindo, né? O espaço mágico, né? Vou atuar, né? A minha faca mágica. A minha faca mágica foi um presente que eu ganhei para churrasco. Mas ela é muito bonita. Então eu dediquei essa faca. Eu não uso essa faca pra absolutamente nada, só pra magia. Então quando eu tiro aquela faca do armário, já ficou tudo diferente. Isso parte de uma coisa que a gente normalmente, muita gente até do meio trata como bobagem, mas que nesse contexto, pontualmente, eu acho que ela tem um sentido não porque você drena a magia do objeto, que é aquela coisa de tocar o objeto consagrado, né? Muito comum você encontrar alguém na rua e a pessoa tem um cordãozinho com uma pedrinha lá bonitinha, e aí você fala, isso já aconteceu comigo pelo menos, que bonito, deixa eu ver, não toca! Por que você não toca? Porque isso aqui tem uma energia, você vai contaminar a energia e barará. Essa contaminação de energia que se popularizou, se convencionou a não tocar o terço que a sua avó te deu, que você consagrou lá na primeira comunhão. Esse toque, essa proibição do toque alheio, na verdade, ela é um processo de reconhecimento da exclusividade daquele objeto, né? Não é porque o objeto vai se descarregar da sua energia mágica. É porque a partir do momento que aquele objeto foi tocado por outra pessoa, ela perde aquela exclusividade, aquele domínio exclusivo que você tem sobre aquele objeto. Ele perde força no sentido psicológico da atribuição que se dá a ele. Então eu tenho uma pergunta pra você, Flávio. Até pessoas da sua confiança? Se for sua esposa, por exemplo. Não, eu, particularmente, não fetichizo nenhum dos meus objetos dessa forma. Que bom, eu também não. Tá? Não, eu não fetichizo. Eu não tenho nenhum objeto do meu altar que tenha esse toque exclusivo a mim. Mas eu gostaria que tivesse. Eu acredito que eu possa vir a ter, tá? E eu não tiro o valor de alguém que dê esse tipo de tratamento dos seus objetos, se justifique pelo motivo que for, mas eu entendo dessa forma. E eu acho que se eu, a partir do momento que eu agora posso chegar em casa e falar, não, já que eu falei sobre isso no podcast, eu acho que isso de repente é o momento de eu passar a dar um novo tratamento aos meus objetos mágicos e eu passar a fazer isso, eu não deixarei nem a minha esposa tocar. Passaria a tratar, do ponto de vista que eu estou tratando agora, passaria a tratar com absoluta exclusividade. Sim, eu acho que é possível você criar esse sentimento diferenciado sem produzir uma relação neurótica com a coisa, né? Então, por exemplo, né? Eu tenho a minha faca mágica lá. Essa faca, ela não está em um lugar da minha casa que se você estiver lá para me visitar, você vai ter oportunidade de tocar nela. Para você pegar minha faca, você teria que entrar no meu quarto, abrir o meu armário, se esticar todo para chegar num lugar que não é de acesso imediato, catar lá em cima e pegar aquela porra de lá. Por que você tá fazendo isso, entendeu? Agora, é claro que se você aparecer, vamos supor que a gente tá chapadão pra caralho lá, fumou maconha, bebeu pra caralho, e você só saiu pirado e aparece na sala, caralho, olha só o que eu achei. Eu vou dizer, porra, brother, devolve lá, né? Não vamos me jogar pela janela. Ai, meu Deus, ele poluiu minha faca mágica, minha razão será agora destruída pelos germes das bactérias e tal. Não, porra, pelo amor de Deus, claro que não. Mas eu guardo esta faca num lugar que ninguém pode achar. Esse é o meu ato de entesouramento do objeto. Se você pegar na faca, sei lá, eu vou lavar e reconsagrá-la. Por que eu não posso reconsagrar minha faca mágica? Sim. E tem uma outra questão também em relação aos cônjuges em geral, que eu acho que o cônjuge tocar num objeto desse também não é uma quebra completa, porque se é um objeto que você imbui de uma intimidade muito grande, você está dividindo a vida com aquela pessoa. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: é o caráter de exclusividade daquele objeto, daquela coisa, daquele espaço, etc. Tá? Não é intimidade ou não. Eu tô falando isso, embora eu mesmo não faça, tá? Eu só tô assim, discursando, porque eu sei que tem gente que faz. E eu entendo
esse sentido deste viés. Eu não vou acreditar que a minha faca mágica consagrada, maravilhosa, que só eu toco, e aí alguém chegou lá em casa e pegou muito loucão, e aí descarregou a energia mágica e poluiu com a aura nefasta daquele maluco que tava lá. Não, eu não tenho essa leitura. Alguém pode até ter, mas eu não tenho. Eu entendo que aquilo ali estava reservado a um espaço restrito, e aí a minha impressão de exclusividade daquele objeto se torna mais enfraquecida. Aí eu posso fazer um exercício de reconsagração para recuperar, mas eu tô falando tudo isso aí de um aspecto mnemônico, de memória e de neurótico. Sim, neurótico com objeto. Olha só, existe uma... Peraí, só um instantinho. Só para você, porque você falou aí... Eu não acho negativo. Eu tenho uma... Não, vou dar um exemplo aqui, saindo da nossa tradição. Na tradição indiana, por exemplo, quando você vai oferecer uma coisa a um deus, tipo um incenso, o objetivo principal é que você ofereça um incenso que não foi tocado por ninguém. Sim. Então você vai lá e compra a caixa inteira, fechada, de incenso. Você não compra uma caixinha de incenso que o maluco botou ali. Não, tu pega a caixa fechada que ninguém encostou a mão. Então, assim, tamanha é a devoção do esforço que comprar uma caixa inteira de incenso, pegar um incenso que ninguém tocou ainda, é nada perto do que você quer colocar ali. Entendeu? O sentido de exclusividade e a importância que você dá é nesse sentido. Não, olha, ninguém vai encostar nisso aqui. Só agora, apesar de eu ter feito uma longa defesa disso aí, eu vou agora me ofender, me desdefender. O Pietro falou uma coisa que é uma palavra, que dá várias tretas, que é esforço. Putz. Embora a gente esteja falando um programa sobre material mágico, enfim, o esforço, ele tá subentendido nessa obtenção desses objetos. Sim, e o esforço é uma palavra maldita, que vai estar permeando permeia o mundo inteiro, na verdade, né? A gente vive no século do esforço, né? Em que você só ganha as coisas quando você tem muito esforço. Esforço é mérito, né? Esforço é mérito e, consequentemente, a garantia do sucesso, só que não. E mede valor, né? Mérito e mede valor. Exatamente. Então, e a gente... eu particularmente não acredito nisso. Mas não acredito em termos. Eu acho que existe, sim, não um esforço, mas uma dedicação que é necessária à prática mágica, como é necessário você se dedicar a qualquer outra coisa na vida. Os resultados desejados vão decorrer das condições adequadas. E se as condições adequadas não são naturais, tipo assim, se elas não acontecem por si mesmas, é preciso causá-las. Então é preciso fazer esforço. Sim. Mas o resultado não vem do esforço. Sim. Ele vem das condições adequadas. Exato. Tem uma questão que é uma discussão que eu acho muito interessante, que é quando o Crowley fala que não se pechincha por objetos mágicos. Que você tem que entender que quando você está comprando um objeto, a partir do momento que você pechincha, você está deslegitimando o fato que você encontrou aquele objeto, que aquele objeto era o objeto que você precisava naquele momento, etc. E você tem que reconhecer isso e pagar o preço que for. Tem a leitura tradicional disso aí, que é... Uau, você encontrou o objeto correto e deve aceitar as condições das quais ela se... Que tem um pouquinho dessa coisa do esforço, né? Quer dizer, maluco, é isso aí que tem, então é isso aí mesmo. Ou então uma leitura menos mística, que é... Cara, do que você tá precisando? Eu tô precisando de uma casa. Maluco, a casa é essa. E aí? E aí? Porque também tem aquela... Tem várias paradas aí nessa problema da negociação, né? A negociação, ela é possivelmente uma desculpa pra você não fazer a parada, né? Como, por exemplo, tô procurando uma faca mágica, aí passo na frente de uma loja e vem uma intuição na minha cabeça. Olha pra esquerda. Aí tu olha pra esquerda e tem uma faca lá. Você fala, caralho. Aí você vai, olha o preço. Uou. Aí você fala assim, não posso comprar não, porque é muito caro. Bro, tudo bem. Certamente que seria muita tolice você sugerir uma pessoa que quebrasse com a própria estrutura financeira por causa de uma porra da faca mágica. Mas por outro lado, se você negocia com a sua intuição, né? Se você tiver a intuição de que aquela faca é a faca certa, você não tá negociando com o cara da loja. Você tá negociando com a sua intuição. Você fala, intuição, olha só, na moral, vamos procurar uma outra, porque essa aqui tá muito cara. Mas isso tem a ver... Isso mistura um pouco no assunto do esforço, né? Por quê? Porque as pessoas acham que são merecedoras do sucesso quando elas se sacrificam.
né? Então, porra, eu fiz o diabo, eu aconteci, sacrifiquei, rastejei, lambi o chão e aí não aconteceu nada. E aí o outro lá foi, fez, de qualquer coisa, de qualquer jeito, e teve um sucesso absurdo. As pessoas atribuem sucesso ao esforço. Isso é uma coisa que não é um problema da magia, isso é um problema da nossa sociedade. Isso é uma discussão que toca outros pontos da sociedade. Mas pelo menos, se vocês não querem discutir isso no aspecto social, pensem isso no seu aspecto mágico, né? O seu esforço, no sentido de quanto mais você se esforça, mais sucesso você atinge, não. Você não merece nada. Não merece nada. O altar do esforço só serve para você gastar energia, tá? Faça as coisas na proporção necessária do que elas devem ser feitas. Algumas exigirão esforço maior do que o comum, outras não. E aí você vai, na medida da sua ciência e arte, descobrir o que a necessidade de desgaste que você tem com cada coisa. Porque senão as pessoas acabam tendo determinadas dificuldades e ficam batendo cabeça naquelas dificuldades, achando que quanto mais elas se esforçarem, mais elas terão mérito. E quando na verdade, porra, é só mudar né, aquela coisa de abrir o tampo a tampa de maionese, né? Que ninguém mais abre tampa de maionese, que maionese não tem mais tampa. Mas abrir o vidro, né? Maionese agora você aperta um clipezinho, né? E aperta assim. Antigamente tinha, né? Você fazia, como uma porta, né? Você pode ficar socando a porta ou você pode virar maçaneta. Virar maçaneta, né? Não eu queria dizer o seguinte, é que não é força, é jeito, né? Aquela desculpa. Não, isso aí, rapaz, isso é mole, isso não é força, é jeito. E às vezes é isso. Não é força. É jeito. É esforço. Né? É método. E ninguém vai te dar o parabéns porque você socou a porta até sua mão sangrar. Na verdade, as pessoas vão ficar boladas com você, né? Que merda que você tá fazendo aí, maluco? Pelo amor de Deus. Especialmente no nosso trabalho, é muito egóico, né? Ninguém vai te dar parabéns pelo seu sucesso estrondoso em falar com Deus. Ou falar com os espíritos, ou sei lá, fazer qualquer coisa. Ser desenvolvido espiritualmente, ajudar os outros. Ninguém vai te dar parabéns por causa disso. Então o seu esforço, ele só tá servindo pra justificar o seu próprio ego e sua própria capacidade de realização. Desapega disso, gente, por favor. Vamos pra outra. For perfume mix meal and honey and thick leavings of red wine, then oil of abramelin and olive oil, and afterward soften and smooth down with rich, fresh blood. Para fechar o nosso trabalho aqui, que já tá gigantesco, vamos para o último elemento do nosso kit incrível, que é o óleo. O óleo mágico. Fala aí, Peu. Fatos sobre o óleo, né? O óleo, ele é um elemento da tradição judaico-cristã. O que a gente chama de óleo, ele faz referência ao processo ritual do templo, do segundo templo. Não sei se no primeiro templo já falavam do óleo. E não, o óleo tá desde antes do templo. Tá? Antes do templo. O óleo era levado porque o sacerdote ia lá, ungia, né? A bênção, né, sacerdotal, na verdade, do sacerdote para as pessoas normais e do pai para o filho com a gota de óleo. Com óleo, né? Com óleo. E o óleo era usado para untar tudo. Eles eram, na tradição judaico-cristã, eles eram pastores, né? Então, assim, o óleo era a ferramenta deles, como o cajado era. E aí ele jogava o óleo também nas cabras e tal, para não serem atacadas por insetos. Também tinha isso. Ah, é verdade. Também. Isso é interessante, né? É interessante isso. Eu tava tomando uma outra linha, mas é interessante comentar isso, né? Se a gente olhar para trás, a gente vai olhar para a humanidade num momento muito precário, né? As coisas eram sujas, elas fediam. Mas o óleo é muito cheiroso. O odor do óleo é muito bom. Ele tem que ser muito bom. Quer dizer, a composição do óleo é tal que ele seja um odor muito gostoso. Então você vivendo num mundo sujo, cocô de animais por toda parte, as pessoas não tomando banho naturalmente toda hora, o sabão possivelmente era uma coisa muito rara. Na hora em que a pessoa entra lá no templo dela e unta tudo com óleo, esse é um momento em que ela tá numa sala com um cheiro muito bom. Essa é uma propriedade. É legal pensar nisso, né? Porque eu tava prestes a entrar no viés do fato de que o óleo arde, que é uma outra coisa totalmente diferente. O ponto de vista prático era esse mesmo. Inclusive, o óleo era usado primeiro nos animais, depois nas pessoas. Porque o importante para aquela gente era que os animais ficassem vivos, sadios, saudáveis, porque senão a morte do animal a segunda morte era dele. Pois é, né? Legal, né? Mas aí, como a gente hoje vive num mundo muito asseado, acho que o odor ele acaba se tornando menos importante, né?
diante do fato de que o óleo arde. Então, aí pra gente, só pra fazer o paralelo com o que você falou desse óleo sagrado, porque o carneiro que era sacrificado lá, imolado pra Deus, era ungido com óleo. Igual, da maneira mais santa, sagrada possível, pra representar que aquele ali era a oferenda. Interessante, né? E assim, ainda adiando o fato de que o óleo arde, que eu acho que é fundamental. O brilho do óleo, o óleo de Abramelin, que o óleo de Abramelin é o óleo... a gente tá falando aqui genericamente de óleo, mas a gente tá especificamente falando do óleo de Abramelin. Perdão. É o óleo, porque o óleo de Abramelin... O óleo de Abramelin, a gente chama ele de óleo de Abramelin porque na nossa tradição de Golden Dawn, ele é o óleo descrito no Abramelin. Mas esse óleo, ele é ligeiramente diferente do óleo judeu, que os judeus usavam. Esse óleo é descrito no livro da lei ou é descrito no Vision and the Voice? O de Abramelin? A literatura telêmica tem uma descrição de óleo em algum dos livros santos, eu não tô lembrando qual que é. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Você pega um montão de coisa que arde e mistura em óleo vegetal. E caraca, maluco, quando você bota aquilo no seu corpo, queima. E se não tiver ardendo, não tá bem feito. Canela, galanga. Galanga é o que arde, na verdade, né? A galanga, ela é uma raiz da família do gengibre. Até algumas pessoas argumentam se na feitura do óleo de Abramelin pode ser utilizado o gengibre em substituição à galanga. E aí isso é uma discussão, enfim. Eu não sou capaz de entender a significação das plantas que compõem o óleo. O óleo pra mim tem que arder. A última vez que eu tive que usar óleo e não tinha óleo, eu usei Vic Vaporub. Foi a coisa mais ardida que tinha à minha disposição. Vic Vaporub descongestiona o nariz, acalma o peito, unge objetos sagrados e alivia a tosse. Eu li uma reportagem recentemente que as pesquisas que eles estavam fazendo para tentar descobrir qual era o tipo de óleo que era usado. Uma linha de pesquisadores estava propenso a bater o martelo como se fosse óleo de cânhamo, porque tem registros de que o óleo curava convulsões. As pessoas epiléticas e tal, elas eram administradas com óleo e ficavam tranquilas, calmas. E aí você não sabe se se jogavam óleo nela ou se a pessoa consumiu o óleo. O que indica os antropólogos, historiadores, arqueólogos, era que 3.000 anos antes de Cristo, o cara bebia um pouquinho do óleo, porque o cara botava lá e bebe isso. E aí ele ficava tranquilo, e aí tem essa linha de estudos que era principalmente óleo de cânhamo, porque crescia e era durável. Assim, era um óleo que podia ficar bastante tempo armazenado, que não tinha problema. E é interessante, então, pensar nessa coisa que você falou agora, quando a gente joga o óleo no esquema elemental como arma do espírito. Uhum. No esquema elemental, o óleo, assim como a lâmpada, mas a lâmpada diferente, no viés totalmente diferente, o óleo ela é a arma do espírito. E eu contrasto o óleo com a lâmpada porque a lâmpada ela tá lá. Mas o óleo você aplica para arder. Eu ponho o óleo na hora que agora é a hora de arder. No caso do Pirâmides, por exemplo, você corta primeiro. Você fere com a faca e aplica o óleo. Brother, vai arder. Arde pra caralho. Né? E essa ardência, o que ela significaria? Essa ardência. Ritual. Proposital. Eu tô no ritual. Chegou a hora. Vou botar o óleo. O que vai acontecer? Vai arder. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo uma coisa que vai me provocar ardência. O que significa isso? Despertar. Sacrifício. Tesão. O senhor Feliciano tem uma palavra pra lançar? Tô processando aí. Meditou, cara. O óleo é lindo, cara. O óleo é uma arma linda, cara. A ardência que o óleo me causa, ela é de... Eu usei a palavra despertar, mas não é exatamente a palavra despertar que eu queria. É a palavra em inglês awareness. Consciência. Consciência. É o estar consciente. É uma capacidade de despertar a consciência. Então, a partir do momento que eu me consagro, ou consagro outras coisas, mas especialmente me consagro com o óleo, aquela ardência, ela me toma consciência do trabalho que está sendo feito. Não que eu não tenha consciência antes, mas é o ápice da consciência do trabalho mais que está sendo realizado. Tesão é uma palavra que eu nunca tinha pensado por esse viés, mas que cabe perfeitamente no sentido de que o tesão ou a libido, né, é a energia de produção daquele momento. Então, sim, ele é uma excitação.
O óleo, ele excita... A palavra é exatamente essa, na verdade. Ele excita a sensibilidade. Tem razão. Excitação. Eu poderia conjecturar que a dor é a vida. Porque a dor tem a ver com a dor do nascimento. Quando você nasce, você existe com dor. E a dor é a prova da sua existência. Vamos ser todos nihilistas agora. E os condores nascendo, por exemplo. Quando um condor nasce, né? Então você quer dizer que... Então, senhor Feliciano, você quer dizer que quando você sente dor, tá justificado? Depende do que causa dor. Eu posso também me insurgir contra o que me causa dor. Mas se eu tô infligindo essa dor de alguma forma num processo que eu considero sacro e que eu considero que é uma representação do cosmos, eu acho que essa é a dor do existir. Quer dizer, porque certamente a gente não tá falando de ser atropelado por um carro, né? A gente tá falando, por exemplo, de quando a gente... No nosso caso aqui, na comunidade de homens heterossexuais. Quando a gente vai convidar uma mulher pra transar, até o alívio é uma agonia. Mas essa agonia não é uma agonia que ofende. Essa é uma agonia deliciosa. Ficou profundo o debate agora. Chegamos ao alimento. O que faz absoluto sentido, uma vez que o óleo é representativo do espírito, que é o mais misterioso dos elementos. Dos 4 elementos, dos 5 elementos. Né? Alguma consideração a mais sobre o óleo? Uma outra experiência comum de sofrimento que não é ofensivo nesse sentido é a paixão. A paixão, ela é uma coisa que a gente aprecia, mas a paixão não é um prazer, no sentido literal do termo, né? Tipo assim, um chocolate dá prazer. A paixão, ela dói. Mas aí você pensa que o que é o oposto do tesão, da paixão? Não é a dor, é a anestesia. Pois é. Né? E você vê que o óleo excita, como o Rob colocou, né? Então vamos supor que você está se preparando para trabalhar. A primeira coisa que você faz, tomar um banho e botar o seu hobby. Mas e no auge? No auge você aplica o óleo, né? E o óleo arde, né? Porque é isso mesmo que você está produzindo ali, né? Você está produzindo um processo de... Engraçado isso, né? Realmente a gente chegou numa hora que as palavras estão começando a fugir, né? Você está provocando ali um movimento. Tô provocando um movimento. Eu preciso que acorde. Eu acho assim, usando a analogia sexual, que talvez para alguns ouvintes seja estranha, mas acho que ao longo dos programas ela se tornará cada vez mais presente. A analogia sexual é uma analogia que ela domina o discurso mágico no século XX, com toda a razão de ser, e isso a gente vai explorar ao longo dos programas de outras formas. Mas dando prosseguimento à analogia sexual da excitação do óleo, ela é o momento que antecede ou que culmina a consagração da operação. Então, se ela não é o gozo em si, que seria de fato a consagração em si das coisas, do que se você estiver consagrando o objeto, você vai estar ungindo o objeto com óleo, mas se você está realizando uma operação e se consagrando para realizar a operação final, ela é aquele ápice de excitação que antecede o gozo, que é a criação. O orgasmo, né? O orgasmo. É o ápice que antecede o orgasmo. É aquele nervosinho que dá, e aí vai. E depois você tem a antítese. Né? Depois que você cria, depois que você executa a operação mágica, você tem a depressão do processo mágico. Você desfalece. O processo mágico, ele se desmonta, né? Através do inverso do seu procedimento, né? E ele se encerra. Olha o Flávio revelando o mistério da casa de Deus. Olha aí, Flávio. Olha aí, Flávio. Olha o arcano da torre. Liber Ash, Vel Capricórnio e Pneumático. Saudoso Carvalho de Deus. Tu és afligido. Se eu me derrubar no meio da tempestade, não se preocupe, porque as minhas sementes serão lançadas na eternidade. E aquele que eu amo, eu castigo com muitas varas. Malandro. Pois é. Então eu acho legal mesmo. Vários mistérios secretos revelados. Eu acho legal atentar pro óleo, né? Porque a cerimônia mágica, ela pode ser vazia. Existe um despertar, né? Na Golden Dawn, por exemplo. A ideia de lux. Hoje a gente tem uma concepção da noite, da escuridão positiva, porque a psicanálise trouxe para nós o amor pela noite e a fórmula de Knox é bem legal e tal. Mas essa é uma escuridão, a escuridão do mistério final. Mas o mistério inicial, que também é uma escuridão, mas essa é a escuridão da ignorância. Então você vê no início da cerimônia do Nelf da Golden Dawn, saia da escuridão e venha para a luz. Quer dizer, o emergir do lux, o lux nesse contexto é uma luz que não está o tempo todo,
Ela não tá o tempo todo. É preciso fazer a luz aparecer. A luz não aparece de graça. A arte do mago, da ordem externa, é a produção da luz. Então ela surge. Ela surge e espanta a pequena escuridão. Essa excitação mágica que a gente procura produzir no ritual, ela é a contraparte misteriosa do evidente e externo, que é você botar uma porra na sua cara que arde pra caralho. Então você quer dizer que esse é o elemento principal da combustão. É o combustível da combustão espiritual. Eu não sei. Ah, não, Se é principal, não sei. Aí eu O combustível... Você precisa ter um combustível e um comburente. Sim. O comburente é você. Sim, o combustível é o quê? O óleo. E você queimou o espírito. Por quê? Porque a lâmpada, quando você falou da lâmpada, que é de fato a arma do Liber Armorum, Armorum, que é a arma do espírito, que é a lâmpada, ele fala que a lâmpada é iluminada pela luz do Etir. Sim. Quando ela acende, ela não apaga nunca mais. E aí, porque ela acende o quê? É você que se acende. Quem tá queimando na lâmpada? A lanterna é invisível. Quem queima na lâmpada? Por isso que eu acho mesmo. É o velho eu que queima na lâmpada. É o que você deixou pra morrer, que vai nascer algo novo, que você deixou lá queimando. Pois é, eu acho que o óleo e a lâmpada, eles são complementares. Ambos estão associados ao espírito e no caso pontual da lâmpada, que vai estar vinculado lá ao grau de Adeptus Minor, né? Ou a lâmpada a passagem, né? A passagem do Dominus Limes para Adeptus Minor, né? Que vai ser a menos material das ferramentas que são construídas no caminho. É a imaterial das ferramentas. For perfume mix meal and honey and thick leavings of red wine, then oil of abramelin and olive oil, and afterward soften and smooth down with rich, fresh blood. Enfim, após essa odisseia de programa de 2 horas e blau, que certamente será dividido em 2 partes, acho que não temos audiência que consuma 2 horas de programa. Vamos ver como a gente vai dividir isso aí. Obrigado pela atenção para quem conseguiu chegar ao final de tudo isso. Agradecemos a sua atenção. Entre em contato conosco, mande suas críticas, comentários, elogios, faça uma macumba contra a gente. A gente está aqui fazendo virtual menor do Instagram, estamos protegidos, mas se quiser pode colar. E vou deixar aí cada um fazer suas palavras finais aí. Senhor Feliciano? Foi profundo esse final, assim. Eu tô aqui contemplativo, em flor de lótus aqui, refletindo sobre a verdade da humanidade e a dor do ser humano. Bonito. Pietro? Então, falamos das armas mágicas aí, do kit, mas uma coisa que eu tinha notado aqui pro kit mágico, principal das coisas, gente, por favor, bom senso. Bom senso. Tá? E lembrem de uma coisa importante: o Harry Potter não existe. Essas pretensões e expectativas que vocês têm de Ocus Pocus, lamento. Não vai ter Hadouken. Não vai ter Hadouken, nem Kamehameha. Nem Fireball. Vacilo. Peu? Mas a expectativa é o Expecto Patronum? Eu não li Harry Potter, eu não vi os filmes, eu tô por fora da piadinha. Ah, meu Deus. Não, eu acho que a última coisa que eu vou deixar aqui, aproveitando como gancho nossa reflexão sobre o óleo, invoque sempre. Invoque constantemente. Coloquialmente, faça a porra da magia, não fique de merda aí. Bota pra jogo. Muito bom, obrigado aí pela participação de todos. Um abraço, 93 e até a próxima.
Não, a gente pode presentear essa pessoa que fez questão de dar um comentário legal, fazendo uma seleção de diários, hein, Pietro? Vamos fazer uma seleção de diários, a gente lê. Faz um dia de leitura de diário. É. Leitura e... Caraca, se dá um programa Seria bacana. irado, cara. e eu acho que seria uma contribuição muito legal também para as pessoas lerem isso, né? Leitura e comentário de as diários. pessoas Cada um estão- traz o seu e a gente comenta. Show de e- bola, é. Mas vamos ideia. vamos estabelecer, tem que ser diário de acima de alguns anos, Não, né? tem que ser o nosso diário. Nosso diário. A gente lê A gente faz assim, a gente pega... seleciona uma experiência bacana, a gente vê a gente pode pegar o nosso diário de quando a gente era bem babaca e os mais recentes. Agora vocês vão ver a diferença. Agora a gente é bem mais babaca do que era. Antes a gente acreditava no Harry Potter, agora a gente sabe que não existe, né? Progressão. Agora a gente